como desenvolver o poder mental, como utilizar essa energia fascinante que é a energia mental, o poder mental. Eu sou Clélio Berti e estou aqui com você com mais esse vídeo para que você possa aperfeiçoar as suas habilidades. Naturalmente, só para você ter uma ideia, na década de 70, por aí 60, 70, tiveram muitos livros sobre pensamento positivo. E parecia algo mágico. Você começa a pensar positivo e tudo dá certo. Depois veio outras versões dessa mesma ideia, de que se você quer ser um milionário, pense como um milionário e você será um milionário. Se você quiser ser uma pessoa de sucesso, pense como uma pessoa de sucesso e você será uma pessoa de sucesso. E aí, muitas pessoas fizeram esse processo, entraram nesse processo, tentaram fazer isso, mas não tiveram os resultados esperados. Por que que isso não acontece? Na verdade, a coisa não é tão simples assim. E para compreendermos as dificuldades de utilizar o poder mental, eu converso com você um pouquinho sobre como a mente funciona. Eu lembro perfeitamente quando um amigo meu, 75, disse que o Érico Veríssimo morreu. A cena me é muito vívida. Lembro também quando um outro amigo me disse, eu estava em Curitiba, numa praça, e ele chegou com a notícia: Elvis Presley morreu. Lembro perfeitamente, você deve lembrar o que você estava fazendo quando recebeu a notícia do ataque às Torres Gêmeas. Por quê que memórias tão distantes permanecem tão vivas na nossa memória? O aprendizado, o nosso psiquismo, ele tem uma maneira de aprender que é muito interessante. Aqueles aprendizados vinculados a experiências intensas, as experiências fortes, esse aprendizado permanece mais consistentemente, de uma maneira mais sólida, por muitos anos e, quiçá, pelo resto das nossas vidas. Isso vale para os dois sentidos. Se eu vinculo a minha memória, eu quero aprender alguma coisa e vinculo com uma emotividade, aquela memória ela fica retida por muito mais tempo. Serve para o bem e serve para o mal. Se eu tive um aprendizado intenso, com uma emotividade vinculada a esse aprendizado muito forte, mas um aprendizado negativo, isso fica por muito tempo e, quiçá, para o resto das nossas vidas. Esta é a razão porque aqueles aprendizados que a gente tem lá no início da infância, que a gente aprende com as pessoas que a gente ama ou com as pessoas que a gente teme. Às vezes, a gente como criança, tínhamos medo de alguns adultos, ou às vezes até do nosso pai ou da nossa mãe, dependendo da relação familiar. Alguns pais eram mais violentos. Hoje isso é bem menos frequente, mas ainda existe. Então, aqueles aprendizados que eu tive lá no início da vida, quando eu era bem pequenininho, na terna infância, são aprendizados vinculados com um conteúdo emocional muito forte vinculado a eles. Por isso, esses aprendizados permanecem na nossa cabeça por muito tempo e não é fácil modificá-los. E aí que é uma das grandes dificuldades de você utilizar o seu poder mental. Vamos imaginar um caso que eu já contei de uma aluna minha, eu já contei aqui em outros vídeos, que ela aprendeu lá na infância dela, o pai dela falava com frequência: a vida é muito difícil, você é uma pessoa incompetente, incapaz. Claro, nas palavras, eu aqui reproduzo, mas nas palavras do pai dela. Com o tempo, essa repetição, você é incapaz, você é incompetente, dita, ensinada
por alguém que ela amava profundamente, que era o pai, gerou uma crença muito intensa, muito forte, de que ela era incapaz de ter sucesso, especialmente no lado financeiro da vida. Agora, com as nossas conversas, né? Quer dizer, ela faz aula comigo, tem melhorado significativamente este processo. Então, o que eu queria mostrar para você é que um aprendizado feito com um conteúdo emocional muito forte, esse aprendizado é muito difícil de você mudar. E aí, esse aprendizado fica na nossa cabeça 24 horas por dia. Quando eu começo a trabalhar essa ideia de pensamento positivo, de direcionar a minha energia mental para construir as coisas que eu quero, eu vou me deparar com as minhas crenças que estão lá arraigadas. Então imagine que eu faço um programa de pensamento positivo, um programa de canalização da minha energia mental, 15 minutos por dia, 20 minutos por dia, para eu ter sucesso financeiro na vida. E imagine que essa pessoa tem essa experiência, ela aprendeu lá de uma forma muito intensa, muito forte, de que ela não é competente para ter sucesso financeiro na vida. Aí eu tenho pensamento positivo, eu tenho esse trabalho por 15, 20 minutos por dia, mas a minha crença está lá 24 horas por dia. E aí então, se eu não tiver uma preocupação expressiva, uma maneira muito inteligente de canalizar essa energia mental, evidentemente que será um fracasso. Eu não terei o resultado esperado. Aí você poderia perguntar, mas Bert, não tem resultado nenhum? Claro que se eu cultivar pensamentos bons, eu vou melhorar um pouco. Isso é inexorável, é inevitável. Mas se eu não resolver aquela crença que está lá arraigada no meu psiquismo, que diz que eu sou incompetente, se eu não for lá e modificar essa crença, os resultados das minhas canalizações de energia mental, dos meus pensamentos, eles serão muito, muito limitados. E esse é um dos grandes elementos, porque se essa canalização da energia mental, para você utilizar o seu poder mental, não funciona, é por conta de que a pessoa faz um projeto muito simples, muito ingênuo, pensando que só de fazer alguns pensamentos ou colocar a consciência em determinados pontos, em alguns momentos da vida, mesmo que seja com frequência, imagine, todos os dias por 15, 20 minutos, isso não será suficiente. Então nós temos que fazer dois elementos, pelo menos, dois elementos muito importantes para que isso dê um bom resultado. O primeiro elemento, eu tenho que limpar essas crenças limitantes. Eu tenho que ir lá no meu psiquismo e tirar aquelas ideias que me jogam para baixo, que me impedem de utilizar o poder mental. Esse processo, ele tem uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia boa, se você tiver consciência do quais são as suas crenças, é mais fácil de tirar. Mais fácil não significa que será fácil, porque se for uma crença que você teve com um aprendizado, com uma emotividade muito forte, como nós comentamos, não será fácil. Não tenha essa ilusão. Se você não tiver consciência de o que limita você, as coisas não dão certo, mas você não sabe exatamente por quê, a notícia boa é que sem consciência é possível fazer isso. Então, se você tem consciência de quais são as crenças limitantes, você caminha muito mais rapidamente, é mais fácil. Se você não tiver consciência, dá para modificar mesmo assim, embora a caminhada seja um pouco mais lenta. E aí nós temos essa notícia para você. Quando eu quero utilizar o meu poder mental, então eu tenho que reservar um tempo para ir lá e limpar as minhas crenças. Aquelas crenças que não são positivas, aquelas crenças que me geraram programas mentais negativos. Ou seja, eu tenho uma crença de que eu sou incompetente
para fazer alguma coisa, porque o meu pai disse insistentemente que eu era incompetente, eu passei a acreditar nisso como criança e mantenho essa crença até hoje. Eu preciso ir lá e tirar essa crença, modificar, porque essa crença me gera um programa mental que, quando eu começo a fazer alguma coisa para prosperar financeiramente na minha vida, alguma coisa dentro de mim vai lá e boicota. Porque eu não sou capaz, eu sou incompetente, eu tenho essa crença comigo. E essa crença gera um programa mental, uma sequência de disparos neuronais consistentes, em conjunto, que me levam a ter atitudes, pensamentos, ações que não permitem que eu prospere financeiramente. Ok? Aí, uma parte importante do processo para você utilizar o poder mental é reservar um tempo para limpar as crenças, para trocar aquelas crenças e aqueles programas mentais decorrentes por outras crenças e outros programas mentais. E aí você diz, mas isso seria fácil? Não, não é fácil, porque mesmo que você tenha consciência, como é o caso da nossa aluna, você tem consciência, mas o intelecto, de uma maneira direta, é muito difícil dele modificar o emocional. A linguagem intelectual é uma e a linguagem emocional é outra. Se eu quero mudar uma crença que eu adquiri por um conteúdo emocional, eu tenho que utilizar a linguagem emocional, não a linguagem intelectual. No meu canal, no YouTube, tem um vídeo longo, Corpos do Homem e Planos do Universo. Veja esse vídeo que eu converso bastante sobre essa ideia de corpos, como funciona eu querer mudar alguma coisa do emocional. Não vai ser através do intelecto. O intelecto é apenas uma ferramenta que também será utilizada nesse processo. E aí eu faço esses dois processos. O primeiro, então, é essa limpeza. E o segundo é criar novos programas mentais, novas crenças. Aí sim, programas mentais, crenças que me levam para a direção que eu quero. Se eu tenho uma crença que me impede de ter sucesso, ou financeiro, ou afetivo, ou profissional, enfim, qualquer crença limitante que me impede de dar os passos na direção que eu quero, eu reservo um tempo da minha vida, todos os dias, ou 3, 4 vezes por semana, um tempo para modificar a crença. E o outro tempo para aí sim criar novos programas mentais, colocar crenças mais positivas para que você de fato, modifique essas crenças e crie programas vencedores. Se você fizer alguma coisa muito simples, do tipo que aparentemente os livros diziam que isso era possível, comece a pensar como milionário e você será milionário. Comece a pensar como uma pessoa bem-sucedida e você será bem-sucedida. Se você não for lá e limpar essas crenças, isso não vai acontecer com facilidade e possivelmente o resultado que você tenha será muito pequeno, será um resultado pífio diante das possibilidades que você poderia ter. Agora sim, se você faz um plano consistente, inteligente, ele tem que ser inteligente e tem que ser consistente. Não adianta você fazer esse trabalho por 1 mês, 2 meses, 3 meses, não funcionará. Considerando todos os elementos envolvidos, aí sim, você faz um plano consistente, inteligente, e reserva um tempo para você mudar as crenças e um outro tempo para então você modificar os seus programas mentais e colocar programas mentais que sejam possíveis utilizar o poder mental e você construir de fato aquele ser humano que você deseja ser. Você caminhar nesta direção. E aí, eu tenho uma boa notícia para você. Nesse mês de setembro, aqui setembro de 2017, eu darei um treinamento presencial aqui na minha escola, no sábado, 23 de setembro, das 9 às 13, trabalhando como utilizar o poder mental. Nesse treinamento,
que será presencial, mas nós gravaremos esse treinamento e se você quiser ver online, ele não será transmitido simultaneamente. Ele será transmitido depois, mas nós gravaremos esse treinamento e ele será disponibilizado online também. Se você quiser fazer presencial esse treinamento, as vagas, porque a nossa casa, a sala é limitada e nós queremos manter o conforto das pessoas, então o número de vagas é reduzidíssimo. Você corre para fazer a inscrição e a inscrição você pode mandar aqui um e-mail ou no próprio um comentário ali no YouTube ou no Facebook pedindo a nossa conta, a gente manda a continha para você depositar ou então via PayPal para você dividir em algumas vezes se você quiser. É um treinamento presencial e eu darei 3 bônus. O primeiro bônus, um exemplar do meu livro Prazer, um caminho para o autoconhecimento. E depois 2 videoaulas. Uma videoaula sobre prosperidade e a outra videoaula sobre gestão do tempo. Essas 2 videoaulas serão, e mais esse livro, serão 3 bônus que eu oferto para você. E o valor deste treinamento é um valor simples, de R$350, que você pode dividir em até 10 vezes, então daria R$35 aí por mês. Não há razão para você não fazer este treinamento, que nós abordaremos os fatores mais relevantes que permitirão você mexer naquelas crenças limitantes suas e você começar a utilizar a energia mental de maneira interessante, de maneira consistente, para você de fato construir um outro ser humano, para você dar um salto no seu desempenho em todos os sentidos da vida, porque você sabe, para aquelas pessoas que utilizam a energia mental, tem um resultado muito, muito, muito superior de que aquelas que não utilizam. Combinado? No meu canal, peço aí para você assinar o meu canal no YouTube e ao assinar o canal, você clica lá num ícone na forma de sino. Ao clicar nesse ícone na forma de sino, você autoriza o Google a mandar um e-mail toda vez que eu posto um vídeo. E assim, quando eu posto um vídeo lá no meu canal, você tem acesso. E também, lá no meu canal, tem alguns vídeos curtinhos sobre como utilizar o poder mental. Se você quiser, dá uma olhadinha ali e veja-os, pois tem conteúdos interessantes. Mas nesse treinamento, nesse curso, nós faremos algo espetacular. Espero você, mas seja rápido, porque as vagas presenciais são pouquíssimas. Até o nosso próximo encontro.